O crime que mais cresceu foi a xenofobia, preconceito determinado pela intolerância ou violência contra estrangeiros ou determinados povos. No geral, pela pesquisa, esse foi o maior número de denúncias de crimes de discurso de ódio em ambiente virtual desde 2017 e representou aumento de 67,7% em relação a 2021. A pesquisa mostrou que a xenofobia aumentou 874% entre 2021 e 2022, com 10.686 denúncias relatadas. Em 2021, foram 1.097 denúncias de xenofobia na internet. A intolerância religiosa aparece na segunda posição, com crescimento de 456% no período, seguida pela misoginia ou opressão às mulheres, que teve um aumento de 251% entre 2021 e 2022. O crime cibernético é quando uma pessoa faz uso de uma rede de computadores ou de celulares conectados à internet para praticar crimes. Na lei brasileira, existem punições para esses criminosos. Então, aí vai depender do tipo de crime que foi praticado, né? Existem, na nossa legislação penal brasileira, para cada tipo de crime se estabelece uma pena. Então, dependendo do crime, você vai ter uma pena aí que pode, né, variar entre 1 mês a 3 anos, ou às vezes um pouco maior, um pouco menor. Então, vai depender muito do tipo de crime que for praticado. Uma injúria, por exemplo, ela vai ter uma pena que vai ser estabelecida ali de 1 a 3 anos e mais a possibilidade de estabelecer uma multa, da pessoa ser condenada a pagar uma multa além da pena de reclusão. Uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção, apesar de a gente estar falando de crimes, isso é uma coisa que eu gosto sempre de explicar em sala de aula com os alunos, é que quando a gente fala de responsabilização por um ato praticado, a gente vai falar tanto da responsabilização penal, criminal, mas também de uma responsabilização civil. Então, além da pessoa ser condenada pela prática de um crime, ela pode vir a ser responsabilizada civilmente a pagar uma indenização por danos morais. O crime cibernético também envolve golpes digitais. Durante a pandemia, o número de pessoas nas plataformas online aumentou principalmente relacionado ao comércio eletrônico. Foi aí que também cresceu o número de crimes virtuais. As pessoas passaram a comprar mais pela internet. E a gente vivendo um período agora pós-pandêmico, né, a pandemia nos impulsionou a esse tipo de comportamento, né? A gente precisou usar a internet para comprar as coisas, para ter acesso a recurso, para assistir aula, né, para trabalhar. Então a gente precisou usar mais esse recurso tecnológico. Então a gente teve um aumento muito grande do número de pessoas usando, especialmente a internet, por uma série de ações. Então, um aumento do número de usuários de internet, né, faz com que você tenha uma maior presença da sociedade dentro desse espaço. Consequentemente, isso traz todos os problemas da sociedade. Outro dado que também chama a atenção é o aumento dos crimes de ódio durante o período eleitoral no Brasil. E isso nos provoca uma série de reflexões, né? Por que no período eleitoral a gente tem um aumento? A disputa eleitoral não deveria ser simplesmente uma disputa no plano democrático, no plano da política, né? Porque às vezes parte para o plano pessoal e de prática de crimes, de ações nesse sentido, né? Isso eu acho que é uma reflexão bastante interessante, né? Quando eu vi esse dado da SaferNet, eu fiquei curioso para que venham outros ciclos eleitorais para que a gente possa avaliar se realmente isso vem acontecendo e entender as razões na verdade, implementar medidas para evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? De acordo com o especialista, é preciso suspeitar de tudo que é oferecido com facilidade na internet. A gente precisa desconfiar de tudo. Uma mega promoção de um celular que custa R$ 15.000, ele sendo anunciado por 1.500, desconfia. Provavelmente você tem um golpe ali. Então, acho que é ligar o tal do desconfiômetro primeiro, né? Ter esse cuidado. Mas se ainda assim, né, eu acabei sendo vítima de um crime, independentemente da sua natureza, se foi uma fraude, se foi um estelionato, se foi uma discriminação, uma injúria, uma calúnia, que acontece muito, a gente sabe que acontece bastante esse tipo de crime também,
Eu devo procurar a autoridade policial para registrar um boletim de ocorrência, buscar o apoio de uma advogada, de um advogado que possa dar as orientações jurídicas importantes. Eu vou até um pouquinho além, é importante preservar as provas. Não adianta